A paz do Senhor, irmãos. Eu, pastor Roberto Bombatti e pastora Juliana Bombatti, nós convidamos vocês para curtir o nosso canal no YouTube, que já está aí bombando, aleluia, para a gente ganhar muitas almas para o Senhor. Quero convidar você para deixar sua like, amém, se inscrever no canal, porque a palavra vai alcançar muita gente. Isso aí é o nosso motivo, né, pastor Roberto? E a vitória vai ser muito grande sobre a nossa vida. Então, compartilhe, espalhe aí a palavra do Senhor. Vamos fazer o ID do Senhor acontecer nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Vamos então para a palavra, 2 Samuel capítulo 12. Aleluia. Quero trazer essa palavra hoje para nós. O livro de 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso. Está aqui no telão para você acompanhar também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa história aqui. Nós vamos meditar nessa palavra agora. 2 Samuel capítulo 12, fala que Natã repreende a Davi. Vamos lá, diz assim: o Senhor enviou a Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és um homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. E assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tua mulher, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra.
Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. E depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém depois que ela morreu, tu levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltaria para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Então está aqui a história que eu quero contar para você aqui nessa noite. Que eu quero explicar para você o que Deus quer falar conosco. Todo mundo conhece a história. A história de Davi. Todo mundo sabe que Davi cometeu um adultério, né? Se você for ler os capítulos anteriores, você vai entender. Então vou deixar até de lição para você, tá bom? Na tua casa você vai meditar nos capítulos 10, 11, você vai ler e você vai entender que Davi estava ali, todo mundo tinha ido para a guerra, e Davi estava ali no seu palácio, folgado, tranquilo. E quando ele vai na sacada do palácio, ele vai avistar Betseba tomando banho. Quando ele avista aquela mulher tomando banho, ele a desejou. Ele deseja aquela mulher. E olha que interessante, daí em diante, ele vai tramar contra a vida do marido dessa mulher, chamado Urias. Ele vai mandar estou resumindo, ele vai mandar esse homem para a guerra. E esse homem então ele vai morrer nessa guerra, porque Davi vai colocar Urias numa ala de frente da batalha. Ele vai morrer. E no que ele morre, Davi vai tomar aquela mulher para ele. Só que antes de Urias morrer, Davi vai ter uma notícia que Betseba está grávida. Que ela estava grávida. Ela engravidou. E como é que isso ia chegar nos ouvidos do marido? Porque ele não estava em casa, ele estava no campo de guerra, ele estava na frente da batalha. Então, para que isso não acontecesse, Davi preparou a sua morte, preparou que ele fosse morto, e ele vai então na frente da batalha, ele morre, porque Davi prepara tudo isso para ele, essa cilada. E olha que tremendo, preparando essa cilada, ele vai então falecer, vai morrer, e Davi toma essa mulher para ele. No que Davi toma essa mulher para ele, ele achou que o pecado dele ia ficar escondidinho, que ninguém ia saber que ele mandou matar Urias. Ele preparou um assassinato, ele preparou um crime, e ele achou que aquele crime dele ia ficar oculto, escondido, que ninguém ia saber, ninguém ia falar nada. Só que Deus vai enviar na casa de Davi um profeta chamado Natã. E esse Natã vai chegar ali na casa de Davi no palácio e vai contar uma historinha para ele. Olha que interessante, irmã Giovana. Natã chega ali no palácio e ele vai falar o seguinte, olha, ele vai contar uma historinha. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre.
Natan está contando uma historinha para Davi, para ver se cai a ficha dele. Porque, querido, uma coisa que eu te digo nessa noite: nada fica oculto diante de Deus. Nada. As pessoas podem fazer tudo oculto, escondido, mas tudo vem à tona, tudo vem. Porque Deus não deixa aquele que é dele ficar confundido e enganado. Não deixa. Então Deus envia esse profeta Natan ali na casa de Davi, e ele vai contar essa historinha. Havia 2 homens na cidade, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, presta atenção. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma. O que o pobre tinha? Apenas uma cordeirinha. Apenas uma cordeirinha. Que comprara e criara. Agora pensa, esse pobre tinha essa cordeirinha como se fosse um cachorrinho de estimação. Tratava a cordeirinha como um animalzinho mesmo de estimação. Diz que ela bebia até do copo dele. Dormia nos braços, dormia com ele. Então Natan está contando uma historinha para ele. Aí veio um hóspede para ficar na casa desse rico. Veio um viajante. Olha o versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Presta atenção o que Natan está contando. Natan está dizendo, está contando aqui a história da vida de Davi. Você é homem rico, Davi, você tinha tudo. Você é um homem rico, tem palácio, tem gados, tem tudo, e você vai tomar daquele que é pobre, daquele que não tem. A única coisa, Deus deu para Davi um monte de mulheres, mas ele quis pegar a mulher daquele que tinha uma só. Olha só, olha o que é o desejo maligno no coração das pessoas. Natan está contando uma historinha, parece uma simples historinha, mas daqui a pouco Davi, ele vai ficar impressionado com a história, e ele vai dizer, essa pessoa que fez isso tem que morrer. Aí o profeta fala, essa pessoa é você mesmo. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Ele está dizendo o seguinte: vindo um viajante, o homem rico não quis pegar do que era dele, pegou do que era pobre. Preparou tudo. Olha o versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Esse homem que pegou a cordeirinha desse pobre coitado tem que morrer. Que homem rico que fez isso? Quem foi ele que pegou a cordeirinha daquele pobrezinho? Natan estava contando a própria história dele. Aí ele vai dizer, olha só, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7, então disse Natan a Davi: tu és o homem. Olha que terrível. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei da mão de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Natan está falando para Davi: Davi, Deus te deu tudo. Deus te deu o palácio, Deus te deu as mulheres que eram de Saul, do teu senhor, Ele te deu tudo. Se isso fosse pouco, era só você ter pedido mais, que eu acrescentava mais na tua vida. Eu te dava muito mais. Por que você foi pegar a mulher daquele homem que só tinha aquela esposa? E ele vai dizer: eu pequei. Olha lá, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Versículo 9. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo.
o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Agora presta atenção, olha a maldição. Olha que terrível essa maldição na família. Deus está falando para Davi através de Natã o seguinte: você pecou, e agora todas as tuas mulheres eu vou pegar, tudo que você fez em oculto, escondido, eu vou pegar agora todas aquelas mulheres que são tuas e vou dar ao teu próximo, e ele vai se deitar com elas em plena luz do sol. Tudo que foi feito em oculto lá atrás, na próxima geração, é tudo escancarado, é tudo às claras. Querido, por isso que é terrível, por isso que a gente tem que confessar o pecado, a gente tem que estar diante do Senhor pedindo perdão, porque muitas vezes tudo que você fez lá atrás em oculto, tem que ser quebrado isso, temos que pedir perdão para Deus, para que isso não suceda na nossa próxima geração, e aquilo que foi feito em oculto lá atrás, venha a ser feito às claras na próxima geração. Temos que tomar muito cuidado com isso. Davi, quando ele pecou, ele achou que ninguém ia descobrir o seu pecado. Há muita gente que muitas vezes está dentro da casa de Deus, Deus está vendo todas as coisas, e a gente muitas vezes pensa que está enganando esse ou aquele, mas Deus vê tudo. Ninguém passa batido diante dos olhos de Deus. Você pode fazer algo oculto, escondido, e achar que nunca ninguém vai perceber o teu pecado. Mas Deus, querido, quando a gente está dentro da casa do Senhor, não tem pecado que fica oculto. Porque Deus, a Bíblia diz que tudo que está oculto, vem para a luz. Deus traz tudo à tona. E Deus está dizendo para você nessa noite, que nada vai ficar oculto na tua vida. Se tem algo contra ti, aleluia, que está sendo feito em oculto, Deus vai lhe mostrar. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para lhe dizer que Ele vai trazer tudo à luz. Há coisas que Deus vai te explicar, há coisas que Deus vai te revelar, para você entender que aquele que está aqui guarda a tua vida, aquele que está aqui te sonda e te conhece, aleluia. Agora olha que tremendo, Ele vai dizer aqui para Natã, versículo 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi vai falar para Natã assim, eu pequei contra o Senhor, e agora? Natã vai dizer: Deus perdoou o teu pecado, mas tem uma coisa, a consequência não tem como, você tem que colher. Olha lá, tu não morrerás. Versículo 14, mas posto que com isso desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a tua casa. Presta atenção, olha o que Natã está dizendo para Davi: você está perdoado, mas porque você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem contra Deus. Por isso que eu falo, querido, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente pode causar um escândalo, alguma coisa que envergonhe o nome do Senhor, e vai ter pessoas que vai fazer das coisas de Deus chacota, vai tirar sarro, por causa muitas vezes daquilo que a gente comete, sem pensar. É isso que Deus está falando. Você está perdoado, Deus perdoou o seu pecado, mas posto que com isso deste motivo a quem blasfemasse os inimigos do Senhor, também filho que te nasceu morrerá. Esse menino que nasceu agora com essa mulher não vai sobreviver. E ele vai para casa. Quando ele vai para casa, olha só, diz que o Senhor feriu a criança. Feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, e a criança adoeceu gravemente. Alguém vai falar: pastora, coitada da criança. Alguém vai dizer: o que tem a ver a criança? A criança não tem culpa nenhuma. Mas infelizmente, quando há uma desobediência, tem filhos que acabam pagando pela desobediência dos pais. É terrível. E diz que Deus vai ferir, é Deus que fere a criança, ela adoece gravemente.
Enquanto a criança está adoecida, diz aqui, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Ele fica prostrado, ajoelhado em terra e diz que ele jejua, ele ora, ele busca a presença de Deus, ele fala com Deus, ele está ali, os servos estão tentando falar com ele, leva pão, ele não quer comer nada e ele continua jejuando, orando e clamando. Mas Deus não ouve mais o clamor de Davi. Agora olha que tremendo. Ao 7º dia, versículo 18, morreu a criança. E temiam os servos de Deus informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Nós estávamos tentando falar para Davi que a criança já não estava mais com vida, mas ele não deu ouvido. Agora nós vamos ter que falar para ele. Davi percebe que eles estão tudo cochichando. E Davi pergunta, a criança está morta? E eles vão dizer, morreu. E diz que quando Davi escuta que a criança já estava morta, ele se levanta, ele lava o rosto. O que diz a palavra? Versículo 20. Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, e puseram diante dele e ele comeu. Aí os servos perguntaram, o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Não estou entendendo nada. Os servos de Davi não estavam entendendo nada. Ele disse, a criança estava doente, você estava jejuando e orando. Agora que a criança morreu, por que você não continua jejuando e orando para ver se ela não ressuscita, para ver se não volta? Davi entendeu que quando a criança morreu, ele já tinha feito o que tinha que ser feito. Ele orou enquanto estava viva para ver se Deus curava, se Deus restaurava. Agora que a criança morreu, ele disse, eu poderia até ir a ela, mas ela não voltaria mais a mim. Uma coisa que Deus está falando aqui, tem leite quando derrama do copo não volta mais. Tem água que quando cai do copo não volta mais. Tem coisas que Deus está falando que não adianta mais orar. Tem coisas que Deus está dizendo que acabou. E a gente tem que entender que a gente tem que mudar de vestes, pôr uma nova roupa e bola para frente. É isso que Deus está dizendo aqui nessa noite. É isso que Deus está dizendo. Tem hora que a gente já orou, já jejuou, já buscou a face do Senhor, mas agora Deus está dizendo, muda de veste, muda, unge, lava teu rosto e bola para frente. Tem coisa que já errou, já pecou, já fez, e não adianta mais agora tentar de novo. É isso que Deus está falando. Tem coisa que não adianta mais. E tem pessoas que ficam insistindo em orar em coisas que você já viu que já não dá mais resultado. Não adianta mais ficar insistindo. Então é isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Enquanto Davi podia orar e jejuar, ele orava e jejuava. Mas quando ele teve a notícia que a criança estava morta, os servos dele ficaram meio assim, mas por quê? Que agora que ela morreu, era para você jejuar, orar? Ele disse, não, acabou. Ele entendeu que aquele momento já tinha acabado. E Deus está dizendo para você nessa noite, tem etapas na nossa vida que já acabou. Não adianta ficar chorando. Enquanto a criança estava viva, ele chorou, ele orou, ele jejuou. Enquanto estava viva, ele estava fazendo o que ele podia fazer. Ele podia até tentar reverter através da oração do jejum, mas Deus já havia falado através de Natã que a criança não sobreviveria. Então tem coisas que Deus já falou para você que Ele não está, não insista. Tem coisa que Deus já falou para você, pare por aí, e você está tentando. Então é nessa noite que o Senhor está dizendo para mim e para você, muda as tuas vestes, lava o rosto, unge a tua cabeça com óleo. Aquilo que já passou, passou. Para de ficar remoendo o passado. Para de remoer aquilo que já foi. Deus está dizendo para você, levanta. É uma nova vida que eu tenho para você. Aleluia! Deus tem nova vida para você. Põe vestes novas. Muda o foco. Para de ficar remoendo o que já passou.
Você está aí sofrendo, remoendo aquilo que já foi. E Deus está dizendo para você: põe vestes novas. Lava esse rosto. Vira essa página. Deus está falando que tem pessoas aqui que estão vivendo ainda do passado. Tem pessoas ainda remoendo o que errou, o que podia ter feito, deixado de fazer. Já passou, já morreu. A situação já acabou. Deus já te perdoou. O que você errou, o que você já fez, Deus perdoou. Só que a consequência vem. Fazer o quê? Às vezes a gente erra. E as consequências do nosso pecado a gente colhe. Só que tem coisas que não tem como mudar. Tem coisas que Deus está dizendo para nós: agora é virar a página e bola para frente. Tentar ser feliz. Tentar se reerguer. Tentar construir uma nova história. E aquilo que você já fez lá atrás, que você viu que não deu certo, serve de lição para você não errar mais lá na frente. Então é isso que Deus está dizendo aqui nessa noite para nós. Quando ele viu escutou que o menino já estava morto, ele parou de orar. Lavou o rosto, pôs roupa nova, ungiu a cabeça dele, bola para frente. Deus está dizendo para você: o que passou, passou. Não volta mais. Vamos ficar firme. É tempo de uma nova história, é tempo de Deus fazer coisas novas na tua vida, e você não pode ficar vivendo de passado. Quem vive de passado é museu, né? Você não vive mais de passado. Bola para frente. Em nome de Jesus. Senão você vai ficar remoendo coisas antigas e você não vai viver. Vai ficar se martirizando, vai ficar aí se doendo, se machucando. E Deus não quer isso para você. Deus também tem o melhor para a tua vida. Não é porque você errou, falhou, que Deus não vai fazer mais nada na tua vida. Não, Deus tem o melhor. Mas não vai mais ser daquele jeito que você sonhou, que você queria. Porque tudo tem uma consequência. Deus está falando aqui nessa noite. Bola para frente. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante do Senhor essa igreja, esse povo que veio aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra não é à toa não, Senhor. Essa palavra tem endereço. Essa palavra tem direção certa aqui dentro desse culto. E eu quero declarar vitória, Pai. Que talvez há pessoas aqui dizendo: Senhor, eu errei, eu falhei. Senhor, eu podia ter feito diferente. Mas o Senhor, Pai, é o Deus que nos perdoa. É o Deus que nos lava, nos purifica. E é o Senhor que nos dá uma nova chance para a gente se levantar. Por isso, nesta noite, Pai, que todo o passado, que tem pessoas aqui sofrendo, talvez, Pai, remoendo coisas que já foram, coisas que passou, que o Senhor venha trazer cura nesse coração, o refrigério, que o Senhor venha trazer um bálsamo nessa alma, Pai, que está precisando do Teu socorro, do Teu milagre, que o Senhor venha curar esse coração ferido, tira toda a tristeza, toda a angústia dessa alma, Pai, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. E aplaudo o Senhor Jesus. Deus abençoe.